Na parte, outra questão que é importante quando a gente define indicadores para definir qualidade de vida, e a intenção nossa é essa, é você saber também sobre a infraestrutura da cidade, né? Sobradinho apresenta uma boa infraestrutura em termos de água, esgoto, serviço de coleta de lixo, por exemplo, está 100%, a cidade toda é atendida, mas também a gente vê que pelo crescimento dela, e principalmente por conta de loteamentos irregulares, né, que aconteceram nas proximidades, nós temos também na área de saneamento que investir mais, porque nós temos 92%. Isso em comparação a outros núcleos urbanos que têm a renda similar, estaria abaixo, né, estaria aquém do que nós consideraríamos, né, gostaríamos que acontecesse. Apesar de que se a média do Brasil, né, nós estamos muitíssimo bem, mas o que a gente quer é comparar com os nossos núcleos, né, do Distrito Federal e sempre buscar o melhor que podemos para a nossa população. Então há necessidade sim, né, ainda temos muitos domicílios com fossas, né, e precisamos então investir em infraestrutura nessas cidades. Nós temos uma grande parcela de mulheres, chefes de família, né, 34% praticamente, e há uma predominância, né, da população feminina, com pequena diferença, mas há uma predominância da população feminina naquela cidade. Nós avaliamos também em relação à questão da habitabilidade, não só a questão da infraestrutura, mas também olhamos a questão da maneira como as pessoas moram. Então, grande parcela das habitações, quase que a sua maioria, são de alvenaria, né? E são de propriedade de quem mora, né? Nós temos uma incidência bem menor de pessoas que alugam imóveis na cidade. Isso é um fato também positivo, né? Extremamente positivo. Então, assim, de uma forma muito rápida, né? Gostaria até que você... teve um dado também que foi aqui levantado pela nossa equipe como interessante, é que em 2004, quando eu falei da questão do nível superior completo, é interessante se colocar que nós comparamos a 2004. Nós tínhamos 9% da população com nível superior e hoje 18%. Né? Então isso é muito interessante, né? Domicílios com computador, né, mostra como que nós hoje estamos extremamente ligados, de 35 em 94 para 63%. Né? E temos uma população também, em relação aos outros locais do DF já analisados, uma população idosa também considerável. Né? Aliás, nós temos uma jovem e uma idosa. Nós temos um grande contato de jovens e de idosos. Né? Então, não basta apenas a gente, né, investir em uma cidade melhor para idosos, mas também nós temos muitos jovens. Né? Então, de 0 a 9 anos, 10% e 17% acima de 60 anos. Isso é interessante porque aí aponta o que? Hoje nós falamos muito de mobilidade e acessibilidade. Né? Acessibilidade para todos. Então, provavelmente, uma cidade que tem 17% da sua população com mais de 60 anos tem que ter, por parte do governo, um incentivo bastante forte na questão da readequação da cidade em termos de acessibilidade. Né? Então, não só dos edifícios, como das nossas ruas, dos nossos espaços públicos. Então, é importante também, é um dado que aponta para esse tipo de programas. Né? Mais instalações de pontos de encontro, né? Mais implantação de PECs, né? Que isso tem sido uma demanda muito bem recebida pela população, não só de idosos, mas por todos. Então, esse dado realmente induz a que a gente tem que investir bastante na qualidade de vida dessas pessoas, né? Investir bastante em acessibilidade. Então, assim, de uma forma muito geral, é o que a gente teria para colocar. Não sei se o Júlio quer acrescentar alguma questão. Eu queria só chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, essa questão que você já destacou, né? Tem uma renda, né? A renda de Sobradinho é uma renda elevada, a quarta maior, né? Surpreendentemente é superior a Taguatinga, no Clube Bandeirante, que é, né, o senso comum, né, levaria a entender que não ultrapassaria.
E tem outros indicadores associados à renda, por exemplo, se a gente somar no ensino superior, aqueles que estão cursando o ensino superior, nós vamos de 18,7% passa para 28,4%, ou seja, quase 30% está no nível universitário, que é um percentual muito elevado. Mas, de outro lado, a gente percebe essa questão da infraestrutura, né, mesmo sendo um percentual pequeno, né, 7% de fossa séptica, ruas asfaltadas, ruas não asfaltadas, densas de meio fio, as galerias de água pluviais não existentes, em torno de 7%, embora para padrões brasileiros seja um percentual pequeno, mas para o DF é elevado. A gente, por exemplo, Varjão, Itapuã, Recanto das Emas, que são regiões de renda muito mais baixa, tem praticamente 99,5%, né? Ou seja, já chegou quase que a universalização dos serviços públicos. Sobradinho ainda está devendo um pouco disso, talvez associado a essa questão de um crescimento, né, de algumas áreas. E provavelmente, né, Carlos, com a incorporação, né, se acontecer de novas áreas, esses percentuais tendem a aumentar, né? É equilibrado, né? E a outra questão, também já destacado aqui, é essa característica de Sobradinho ser uma cidade já consolidada, bastante consolidada. Por exemplo, 37% dos imigrantes chegaram até 70%. Né? É um número muito elevado. É o segundo maior depois do Gama. E também é o segundo maior depois do Gama, que é uma cidade tradicional daqui, em percentual de aqueles que moram há mais de 15 anos, né, RA? 64,7%, né, moram há mais de 15 anos no Sobradinho. O pessoal vai para lá e não sai. Se apaixona. Né? Se apaixona, né? É boa, né? E aí tem uma relação, tem a relação com essa questão da população idosa, 17%, né, a população idosa, em contraste, né, com uma população de jovem menor do que a média, ou seja, é uma cidade muito consolidada. Isso reflete na questão da ocupação, né? Sobradinho, dos chefes de domicílio, 40,5% dos chefes de domicílio são aposentados ou pensionistas. É o maior percentual entre as 20 regiões pesquisadas. É um número muito alto, né? Normalmente nas outras regiões funciona em termos... Justificaria a alta renda? Ajudaria a justificar, porque não... Pode estar associado, mas acho que está mais associado a essa característica de uma população mais envelhecida, né? Há muito tempo estabelecido na região. E aí tem um dado que é curioso, né? Também entre as 20 regiões já pesquisadas, é a de maior percentual de moradores que trabalham na própria localidade, 44,7%, superando Taguatinga. O senso comum é o seguinte: Taguatinga é o grande polo, além do plano piloto, né? Mas não, tem um percentual maior, né, em Sobradinho que trabalha na própria cidade, superior a Taguatinga. E também, surpreendentemente, porque 27,3% está na administração pública, que normalmente está fora de Sobradinho, né? Trabalha, esse pessoal da administração pública está aqui nos 41% que trabalham em Brasília, provavelmente, que a administração pública gera principalmente aqui na RA1. Pois é, então é um dado realmente surpreendente, né, em termos de capacidade de geração de postos de trabalho, que Sobradinho demonstra, né, e também essa característica de que é uma população de aposentados e pensionistas muito elevada, né, como chefe de domicílio. E para finalizar, aí no chefe de domicílio, um contraste também importante. 29% tem nível superior, completo ou incompleto, mas 22% tem o fundamental incompleto. Revela que se avançou bastante na escolaridade do chefe de domicílio, mas nesse segmento, provavelmente aquela população mais idosa, né, tem uma escolaridade muito baixa. Muito comerciante. É até interessante, acho que esse dado, a vida inteira se falava que Sobradinho era uma cidade dormitório. Isso comprova que não é verdade. Isso não é verdadeiro. Tem alguns dados aqui que eu acho que a gente devia ressaltar como importantíssimo. Eu queria ver só se a Iraci e a Mônica gostariam de acrescentar alguma coisa nessa análise, que a gente já
Já se falou quase tudo, mas só um pouquinho que ainda me chamou a atenção aqui. Essa questão que o Júlio colocou agora muito bem, de estar a segunda colocada em termos de número de postos, de percentual de postos de trabalho, ela está inferior só a Braslândia, mas Braslândia é superior devido à distância, porque Braslândia é extremamente distante de Brasília, principalmente. Então, por lá foi maior. Realmente é um fato que chamou, são os dois fatos que mais chamaram a atenção nessa pesquisa, essa questão dos postos de trabalho e a questão do nível de escolaridade, porque em outras regiões nem sempre se conseguiu dobrar o nível superior. Um dado que ainda não foi colocado é a taxa média geométrica de crescimento anual, que foi de 2004 agora a 2011 de 4,9%, quando a média do DF é de 2,13%, ou seja, então ela subiu, a população lá cresceu o dobro da média do DF. E falar um pouquinho da naturalidade dos imigrantes, que vem principalmente em termos de regiões do Nordeste, 42,9%, mas o estado mais representativo foi Minas Gerais, com 22,6%, vindo depois, com a distância representativa, Goiás, com 13,3%. Então, ou seja, é uma cidade tradicional, consolidada de mineiros. Eu sou mineira, por isso. Minha família também é mineira. Sim. Mas por que apesar desse percentual de idosos, que é característica de cidades mais maduras, mais consolidadas, por que ela continua crescendo tanto, acima da média? Por conta dos condomínios. As pessoas que estão morando lá, estão indo para lá. Porque apesar do pessoal que está lá desde o início, tem também uma população nova que está chegando na RA. E só falando dessa questão dos domicílios, que lá as casas estão, a pesquisa mostrou que as casas são de alvenarias, bem construídas, com boa estrutura. Só para você ter uma ideia, 31% dos domicílios têm mais de 9 cômodos, ou seja, são casas maiores, sendo que 5,4% têm acima de 12 cômodos, ou seja, são residências realmente grandes. Ou seja, como estão dizendo, é uma cidade consolidada e definida, precisando de poucas políticas públicas ainda no local. A única coisa que não ficou muito ainda mostrando que esteja bem representativa é a questão do esgotamento sanitário, que vocês mesmos vão colocar aí, que tem um trabalho já na área, né?